Líderes mundiais seguem cumprimentando Jair Bolsonaro pela vitória na corrida presidencial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para congratular o presidente eleito. O norte-americano disse que vai trabalhar com Bolsonaro nas áreas do comércio e das Forças Armadas. O republicano afirmou ainda que teve uma excelente conversa telefônica com o recém-eleito. O russo Vladimir Putin escreveu um comunicado elegendo a cooperação entre os países e aguarda a colaboração nas Nações Unidas, no G20 e nos BRICS. Líderes europeus também deram as felicitações ao capitão da reserva. E a maioria das mensagens encamparam o convite à colaboração bilateral e ao estreitamento das relações. O presidente francês Emmanuel Macron lembrou que a França e o Brasil têm uma parceria estratégica baseada em valores comuns de respeito e de promoção dos princípios democráticos. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, se manifestou apontando que os desafios serão enormes e o Brasil sempre contará com a Espanha para conseguir uma América Latina mais igualitária e justa. O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior italiano Matteo Salvini comemorou, declarando que os cidadãos brasileiros enviaram a esquerda para casa e ressaltou que a amizade entre os dois povos e os dois governos será ainda mais forte. Já o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa fez referência aos laços de fraternidade e à significativa comunidade de portugueses e lusodescendentes residentes do país, bem como a cada vez mais a comunidade brasileira em terras portuguesas. Os governos de esquerda da América do Sul engrossaram o coro dos cumprimentos. O presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, destacou que o governo bolivariano pretende retomar o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso, integração regional e bem-estar dos povos, assim como o compromisso da não ingerência nos assuntos internos. Ainda na América do Sul, o presidente da Colômbia, Iván Duque, prevê que esta nova etapa será de união e espera continuar com a relação de irmandade a fim de fortalecer os vínculos políticos, comerciais e culturais. Martim Vizcarra, do Peru, expressou o desejo de êxito na gestão e que as nações aprofundem a fraterna relação bilateral. O presidente boliviano Evo Morales saudou o brasileiro, realçando que os povos são irmãos e com laços profundos de integração. Na Ásia, os chineses elogiaram o triunfo através do ministro das Relações Exteriores, Lu Kang, que fez questão de recordar que os países emergentes têm bons laços e acrescentou que uma recuperação ainda mais acentuada irá beneficiar as populações de ambos países. Bom, professor, aí são as manifestações normais, né? Sim. Depois de um resultado nas urnas como a gente viu domingo. Isso faz parte da tradição, da cortesia entre os países. O mesmo vai se aplicar quando forem eleitos outros presidentes ou primeiros ministros, depende da situação do país, e o presidente de então, a partir de 1º de janeiro, Jair Bolsonaro, vai também enviar as felicitações. Isso faz parte das regras diplomáticas tal. Quando o Evo Morales fez referência à não intervenção em assuntos externos, o Brasil nunca fez isso. Então, isso está fora do que o Brasil fez ao longo da sua história. Outros países aqui na América Latina não tiveram isso como princípio, vide Cuba, por exemplo, né? E das intervenções que teve na Nicarágua, financiando grupos guerrilheiros, na própria Venezuela, com o Douglas Bravo, no Peru, né? A interferência no Chile, na Bolívia, a morte de Che Guevara. Nós estamos falando de outubro de 1967, e também a interferência que Cuba teve no Brasil, financiando e apoiando grupos guerrilheiros no Brasil. Então, com relação ao Brasil, isso nunca teve qualquer tipo de interferência nos vizinhos. Isso é herança do grande, da figura mítica do Barão do Rio Branco. Temos sempre lembrar, né? O Barão do Rio Branco foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912. Passou por quatro governos. Primeiro Rodrigues Alves, depois Afonso Pena, que faleceu quando era presidente em 1909. Quem completou o mandato foi Nílio Peçanha. E depois o Barão continuou como ministro das Relações Exteriores na primeira metade do governo Hermes da Fonseca, né? Ele falece, o Barão, em 1912. E antes, ele teve um papel fundamental, principalmente antes, teve também quando ministro, mas antes, na questão das fronteiras brasileiras.
brasileiras, né? Por exemplo, a célebre questão de Palmas em Santa Catarina, que a Argentina insistia de chamar de questão de missões. Lá nunca teve missões jesuíticas, coisa alguma, era um golpe, né? Houve uma mediação internacional e que mostrou que o Brasil é que tinha direito daquele território, porque a Argentina queria ficar com 3/4 quase de Santa Catarina. Isso foi no final do século XIX. E depois todas as questões fronteiriças, e a mais conhecida até por causa das eleições, né, é a questão do Acre, que acabou sendo uma área ocupada por brasileiros, e Plácido de Castro é uma pessoa fundamental, um grande herói brasileiro esquecido, mais um esquecido. E a questão do Acre, quando o Acre é incorporado ao território brasileiro, por quê? Porque era habitado por brasileiros, e quem fez toda a exploração da região tinham sido brasileiros também. E o papel do Barão do Rio Branco no Tratado de Petrópolis foi fundamental.